Está começando a entrevista interativa. Hoje falaremos sobre o governo Wagner com duas pessoas privilegiadas. E que hoje podem dar depoimento para nosso programa. Espero que gostem. Fiquem agora com a entrevista de Lucas Augusto. Entrevistado número 1. Alícia Silva Alves, nascida em 4 de setembro de 1934. Advogado formado em 1974 pela Universidade Federal Fluminense. Aposentado como auditor fiscal da Previdência Social. Naquela época, trabalhava como auxiliar de contabilidade na fábrica de postos Fiat Lux, localizada no Barreto, Niterói, estado do Rio de Janeiro, e era estudante. Abigaci Ribeiro, nascida em 5 de dezembro de 1928. Psicólogo formado pela Universidade Federal Fluminense. Aposentado como gerente de recursos humanos de uma empresa multinacional. Naquela época, trabalhava como gerente administrativo da fábrica Fiat Lux, localizada no Barreto, Niterói, estado do Rio de Janeiro, e era estudante. Agora que acabamos de ver os perfis, vamos às perguntas. Bom dia, estamos começando agora com entrevista interativa. O primeiro entrevistado é o senhor Alícia Silva Alves, nascido em 4 de setembro de 1964. Advogado formado em 1964 pela Universidade Federal Fluminense. Naquela época, ele trabalhava como auxiliar de contabilidade na fábrica de postos Fiat Lux, no Barreto, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e era estudante. Vamos à primeira pergunta. O senhor Gustavo do governo Wagner caracteriza brevemente. Gustavo era um governo ativo e voltado para a atividade esportiva e operária. O governo Wagner vinha de uma ditadura de comando do governo de 1930 que se perpetuou no cargo como presidente até 1945, como ditador. Saindo nessa época, por questão política, uma vez que ele se aliou aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial para fazer a derrubada da ação ditatorial dos nazistas, e ficou incompatível com a sua continuação no cargo. Voltando posteriormente por eleição, em 1950, teve o recurso, uma vez solicitou, em 1954. Obrigado. Próxima pergunta. A pergunta agora é a seguinte. Naquela época, os políticos tinham a mesma fama de corrupto como os de hoje em dia? Naquela época já havia algumas ocorrências de corrupção. Mas a mídia, também a atividade política irregular, corrupta, era bem menor do que hoje em dia. A coisa se proliferou de tal forma que hoje é o inverso. A maioria é corrupta e a minoria é que é correta e honesta. Naquela época, a maioria era honesta e a minoria era uma minoria muito desonesta. Obrigado. Próxima pergunta. O primeiro entrevistado de hoje é o senhor Abigaci Ribeiro, que na época era gerente de recursos humanos da fábrica Fiat Lux, no Barreto, em Niterói. O que você acha da experiência? Faz um pouco sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, tudo muito bem por aqui. Eu acho que eu estou feliz da vida desse convidado. Vocês, seu Carlos, entrevista. Eu sempre mando uma entrevista profissional, de amador. Eu acho que isso torna muito marcador dessas situações que você apresentou. A primeira pergunta seria: como o senhor reagiu e onde estava quando soube da morte de Jesus Vargas? A minha reação foi uma reação de muita surpresa. Né? Primeiro, porque o Getúlio Vargas era um homem extremamente respeitado.
governo dele, apesar disso, também era muito poderoso. E o governo dele, nessa época, já vinha sofrendo alguns probleminhas da oposição, principalmente da UDN naquela época. E ele começou a sofrer, inclusive, da própria polícia, alguns ataques do irmão dele, etc. E houve um fato culminante nessa história, da morte dele, foi que o Carlos Serra, que era um jornalista do Estado Federal, tinha tido uma reunião com o comandante Baixo. E assim que eles chegaram na casa onde ele mora, eles estavam atocaiados, não tinha gente para atocaiá-lo. Então o que aconteceu? Atiraram, acertaram no pé do jornalista Carlos Lacerda e não mataram o Major Baixo. Esse fato que eu estou falando agora foi uma espécie de que culminou realmente no problema em que ele apressou o suicídio dele da morte. O povo se revoltou muito na época, foi uma revolta muito grande, e aí culminou realmente na parte do suicídio dele. Nessa época que houve isso, eu soube a notícia, eu estava trabalhando no Volta de Meio alguns do trabalho. E como você sentiu assim, na época, como o povo reagiu, sentiu, o estado geral, sentimento? Olha, o sentimento foi profundo, foi de consternação. E Jesus era muito querido pelo povo, apesar de uma pequena maioria já começou a sentir alguma coisa contra ele. Mas houve uma consideração muito grande, tanto que no enterro dele, se você olhasse, você viu uma multidão de pessoas. Ele era realmente muito querido. Muito obrigado pela resposta. Vamos à próxima pergunta. O senhor concorda com a expressão muito usada naquela época, Getúlio era o pai dos pobres? Sem dúvida alguma. O adorava o e ele, na realidade, ele teve essa cunha de ser o pai dos pobres, porque ele desenvolveu muito trabalho nesse sentido para os pobres. Ele criou a lei, criou uma série de eventos, criou coisas específicas para melhorar a qualidade do voto. Arrojou muitos trabalhos também, desenvolveu parte para que o povo mais pobre, menos beneficiado, tivesse oportunidade melhor no país. Muito obrigado. Próxima pergunta. Bem, a nossa pergunta agora é: o que o senhor achou do surgimento da TV brasileira? Cara, eu vou ser sincero, eu achei sensacional. Vou te contar uma pequena história. Eu era garoto, né? E eu gostava muito de cinema nessa época. E assisti um seriado chamado Flash Gordon. Coisa antiga, vocês nem assim ainda era o código pode ser visto da maneira. E a gente adorava muito porque nesse seriado aparecia realmente a televisão. Entendeu? Eles um comunicando com o outro lado do outro. E todo mundo ficava admirado com isso. Bom, aí depois a América do Norte já tinha televisão. Começou a aparecer a televisão americana. E o brasileiro tinha uma expectativa muito grande que viesse do Brasil, né? Aí o Brasil, na hora que surgiu o Brasil, foi sensacional. Primeiro, que acho que a televisão brasileira está desenvolvendo uma coisa importante, que é a comunicação.
divertimento, lazer, educação. E uma coisa importante para o brasileiro, que é os jogos de futebol aparecer na tela. Isso é sensacional. Eu acho que a televisão é uma coisa que trouxe grandes benefícios para o Brasil. Agora, preciso ter cuidado também que ela pode, às vezes, agir negativamente. Tá? Obrigado. Próxima pergunta.